Apocalipse 22, o último capítulo do Apocalipse e o último capítulo da Bíblia também, né? Encerrando. É interessante que a Bíblia, embora ela tenha história e tenha poesia, né? Caso de salmos e alguns provérbios, e ela tem a doutrina, ela tem princípios, ela é chamada também do livro da profecia, porque a Bíblia toda ela tem uma linha de previsão futura, né, do que será no futuro, inclusive da eternidade. E então ela é chamada do livro da profecia, englobando tudo. Então, quando fala o livro da profecia, não se refere lá no final só o Apocalipse, mas todo o livro, né? Porque é o livro que revelou tudo que Deus fez, tudo que Deus fará. E aqui no capítulo 22, João diz que o anjo lhe mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, aquela nova terra, novo céu, a nova Jerusalém, algumas coisas que já aconteceram no milênio e continuam na nova terra, né? Não que aquilo que está lá continua, mas da mesma maneira, João vê o rio da água da vida. Lá no capítulo 21, versículo 6, né? Falou aquele que beber da água da vida. E aqui está o rio da água da vida. Aqui tem muitos símbolos que vão representar aquilo que vai ser na eternidade. Então, quando ele fala que mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, é uma referência também à vida eterna que nós temos agora. Jesus havia dito para a mulher samaritana: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. É um rio que jorra para a vida eterna. Então, o rio ele é um tipo da árvore da vida, um tipo de Cristo que deu a vida eterna. Nós beberemos desse rio, ou seja, nós já entramos na vida eterna. Não há mais contagem, não há mais mensuração de tempo, nem dia, nem noite, nem anos. Nada envelhece, nada se desgasta, nada passa, nada termina. A eternidade é fora do tempo. Tudo aquilo que marcou o tempo agora ficou para trás. Então nós entramos na vida de Deus, nós nos tornamos eternos. Agora deixa eu explicar esse eternos, né? Nós nunca seremos eternos, nunca nos tornaremos eternos como Deus é, porque a etimologia da palavra eterno, o princípio de Deus, da vida de Deus, é que não tem começo nem fim. No nosso caso, nós temos começo, mas não teremos fim quando entrarmos na eternidade. Nós vamos entrar na eternidade de Deus. Aquelas ficções, né, de pessoas que viajam no tempo, indo para o passado, indo para o futuro, onde o tempo não passa, né? Você vai para lá, depois você volta. Elas serão verdadeiras na eternidade. E nós contemplaremos o passado, nós teremos a visão do que tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo nós estaremos no eterno presente, que é o futuro, né? Resumindo tudo, não há mais tempo e nós estamos na eternidade. É esse o assunto do capítulo 22, quando ele fala que foi-lhe mostrado o rio da água da vida, aquele que dá a vida eterna, o que Adão e Eva não fizeram lá no Éden, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não comer da árvore da vida, agora está à disposição ali no jardim de Deus, tanto a árvore da vida como o rio da água da vida, ou seja, Cristo está conosco, Ele é a árvore da vida, Ele é o rio da água da vida, Ele é a água viva que Ele ofereceu para a mulher samaritana,
Ele é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela afirmação ali, eu sou a vida, ele não está dizendo apenas a vida física, a vida temporal, a vida orgânica, mas ele está dizendo eu sou a origem da vida, eu sou a fonte da vida, eu sou aquele quem sustenta a vida. Quando nós lemos Hebreus e fala do início, né, que Deus falou de muitas maneiras, os pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a garantia da vida de tudo que foi criado é por causa da vida de Deus, a vida de Cristo. Como a vida dele não tem fim, não cessa, essa vida eterna também não cessa, porque ela origina na vida eterna de Deus, nessa fonte de água viva, nesse rio de água da vida, nessa árvore, do fruto da árvore da vida. A vida eterna agora é compartilhada com todos aqueles que creram. O supremo propósito de Deus Pai, que era de ter outros filhos iguais a Jesus Cristo, agora se cumpriu. Estamos olhando aqui para o capítulo 22, né? Então agora se cumpriu. Agora Deus tem outros filhos como Jesus Cristo. Como lá em Hebreus fala, né? Ele é nosso irmão mais velho, nós somos irmãos mais novos. Ele foi o primogênito, a primícia da ressurreição, e nós viremos após ele, ressuscitando para nunca mais morrer, entrando na vida eterna. Agora o supremo propósito de Deus está sendo consumado na história humana, né? No plano e propósito de Deus já foi consumado. Não há nada que surpreenda Deus ou que saia fora dos seus propósitos. Mas na história linear da humanidade, agora está sendo consumado o supremo propósito de Deus. Ele habitará para sempre com criaturas espirituais, angelicais, os anjos, ou criaturas humanas, agora com corpos glorificados, que voluntariamente escolheram ficar ao seu lado, obedecendo ou crendo, né? O caso dos anjos eleitos que não caíram, e o caso dos homens que, ao ouvir o chamado do Evangelho, a palavra, a promessa da vinda do descendente da mulher, a promessa da vinda do Messias, depositaram fé naquele único que pode salvar, o único mediador entre Deus e os homens. E isso os torna dignos de adentrar a vida eterna, participar da eternidade de Deus. Então nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Nós entramos na eternidade e seguimos na eternidade por toda a eternidade. E ele vê também no meio da praça, de uma e outra margem do rio, a árvore da vida. Aquela árvore que foi vedada a Adão e Eva, como eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não comeram da árvore da vida, escolheram errado, e eles foram expulsos do jardim, e foram colocados querubins ali, em uma espada flamejante, uma espada de fogo, impedindo o retorno. Não há uma palavra sobre o Éden, a Bíblia silencia sobre o Éden, e agora parece que ele volta, né? Só que numa esfera superior, muito mais lindo e perfeito e digno de todos aqueles que creram. Aquele Éden, aquele jardim do Éden parece que foi arrancado da terra, onde provavelmente existiu, que era chamado Eridu, aquele local ali entre os rios da Mesopotâmia, já que lá no primeiro capítulo de Gênesis, ao referir-se ao jardim de Deus, o Éden, fala do Tigre, do Eufrates, do Gion e do Pison. 4 rios. Parece que 2 rios mais caudalosos, maiores, e 2 rios menores. A gente sabe sobre o Tigre e o Eufrates, né? Mas não sabe nada do Gion e Pison. Talvez secaram, né?
Mas o jardim mesmo, o paraíso ali na terra, o lugar onde Deus plantou o jardim e colocou o primeiro casal, ele foi retirado da terra, desapareceu. O lugar, geograficamente, entre esses rios, Mesopotâmia, Meso significa meio, Potamo significa rio. Então, entre rios, especialmente pensando no Tigre e no Eufrates, hoje é uma terra árida, um deserto, né? Não tem nada, nenhum resquício que lembre nem de longe o jardim de Deus, o Éden. Não havia mais como o homem habitar nesse jardim perfeito, porque ele estava em pecado. E Adão e Eva foram expulsos, tirados daquele local, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, depois de ter comido do árvore do conhecimento do mal, eles viveriam para sempre, mas caídos na sua natureza adâmica, pecaminosa para sempre. Então foi tirado e foi providenciado um sacrifício, um meio para voltar a essa comunhão com Deus e no futuro participar novamente desse jardim plantado. Então, no meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, como eu disse, o capítulo 22 é cheio de símbolos, né? Está a árvore da vida que produz 12 frutos, ou seja, ela frutifica o tempo todo. Cada mês ela tem frutos. É uma árvore que está sempre dando frutos, ou seja, ela é a árvore da vida, ela providencia a vida o ano todo, né? Aqui está usando ainda a linguagem temporal, né, humana, para a gente entender, né? Mas literalmente significa que ela permanece por toda a eternidade, porque é um símbolo de Cristo também. E Cristo é eterno, e ele produz vida, fruto produzido é vida eterna. E ele faz isso. E simbolicamente também fala que as suas folhas da árvore são para a cura dos povos. Agora, é preciso entender isso porque nós acabamos de estudar no capítulo anterior que os capítulos anteriores que não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais fome, não haverá mais dor, né? Então, simbolicamente, o que está dizendo? Que a gente já tem a provisão da vida eterna e tem a provisão da saúde eterna também, né? A presença da árvore com o seu fruto que produz vida é o fruto que produz saúde. Não há mais doença, não há mais enfermidade. Não é aquela ideia, Pastor né, de que Jadir, você tem que comer da folha para curar a sua doença, já que não há mais doença, né? A Bíblia não se contradiz. Sim, Mariana. Pastor Jadir, Sim. boa noite. Boa noite. Haverão povos? É porque a origem deles permanece, né? A personalidade, embora a gente agora é um povo só, nós viemos de toda tribo, língua, povo e nação. É como pensar assim, eu estou ali com a minha esposa, ela não é mais minha esposa, mas eu me lembro que ela era minha esposa, né? A, a memória está ligado à personalidade, a personalidade ligada à memória, né? Então haverá gratidão a Deus porque ele salvou gente de toda a tribo, língua, povo e nação, né? Agora não haverá essa divisão política, divisão nacional de nações e tudo mais, né? Mas é uma referência à origem desses que estão lá, gente de toda tribo, povo, língua e nação, né? Entendi. Sim. Nunca mais haverá qualquer maldição, né? A doença é uma maldição, né? A doença, ela surgiu por causa do pecado. Então, o simbolismo ali das folhas da árvore é que a presença daquela árvore é porque não há mais doença, não há mais morte, a vida eterna. Então, nunca mais haverá qualquer maldição, qualquer coisa que foi maldita em consequência do pecado. Não haverá nenhuma maldição, nada que se assemelhe ao maligno, às trevas, a Satanás, porque tudo isso foi removido, junto com o pecado, junto com a morte e junto com o próprio Satanás, já foi determinado um destino para eles, né? A gente pode falar fim, porque fim às vezes dá aquela ideia de aniquilamento ou desaparecimento.
não é isso que a palavra de Deus ensina. Tanto Satanás quanto o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios de todas as épocas, eles não serão aniquilados, né? Eles não desaparecerão, mas eles permanecem no sofrimento eterno. Então não haverá nenhuma maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Notem que aqui está se referindo a um trono só. Não é o trono de Deus e o trono do Cordeiro. A construção no grego não dá essa ideia de dois tronos. Lá está o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Agora não há mais aquela ideia, né, assim, também simbólica, para a gente entender, que Jesus está sentado à destra do Pai. Aquilo está falando de um ofício de mediador, né, de intercessor ao lado do Pai. Aqui se resume a um Pastor, trono só, é o trono da majestade. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Porque Deus reina sobre todas as coisas e ao Cordeiro foi prometido o reino também. E os seus servos o servirão por toda a eternidade. Pastor Estaremos Jair, no serviço ao nosso Deus. Pois não? o senhor falando de Deus Pai, de Deus Filho e o Sim. Espírito Santo, que Sim. habita hoje no salvo, como que Isso. fica, né, o Espírito Santo? Isso. Ele só não é mencionado aqui, é claro que ali é toda a Trindade, né? Deus é um só, em três pessoas. Ele só não é mencionado aqui porque não há nenhuma referência na Bíblia toda do Espírito Santo sentando em trono, reinando, né? Então, quando se menciona em reinar, no Velho Testamento refere-se mais ao Pai, sobre o trono do universo, e a profecia, o futuro, né? Se refere ao Filho. Mas é claro que é um Deus indivisível, né? Um Deus só, embora trino, três pessoas num Deus só. Ali é o trono da Trindade, é o trono do Deus completo, né? Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Aqui há uma ideia seguinte, né? Que o Pai não pode ser visto. E alguns entendem que mesmo na eternidade só se vê a glória, né? Porque é Espírito. Como é que vê Espírito, né? Mas Cristo, ele tem corpo, ele tem rosto, né? Na sua fronte está o nome dele. É um novo nome que foi mencionado durante o livro do Apocalipse. Ele tem um novo nome que só ele conhece, né? Mas ali nós saberemos qual é esse novo nome, porque está ali na sua fronte, identificando quem ele é. Então já não haverá noite, então não tem mais o tempo, nem precisam eles de luz de candeia, não tem escuridão, nem da luz do sol. Essa aqui é uma expressão que diz, olha, dia não conta mais, não tem mais essa ideia, né? Aqui nós não estamos mais nesse sistema de rotação da Terra, né? De que posição que a Terra está e tudo mais, né? Não, nem luz da candeia, não há noite nem dia, na eternidade não há essas coisas, porque a luz que brilha sobre eles, sobre aqueles que estarão lá, é do Senhor Deus. Ele é a própria luz. A palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então ele é a luz que brilha junto do seu povo, o povo remido. E ele brilhará sobre eles, reinarão pelos séculos dos séculos. É a ideia da rainha, né, que casou-se com o rei e agora ela reina junto com ele por toda a eternidade. Isso se refere mais à glória, né, majestade que ela assumiu junto do rei. E foi dito ainda a ele, olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras. João, escreve porque elas são fiéis, porque veio do fiel, aquele Deus que não pode mentir. Verdadeira é aquele Deus que não mente. É o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, aquele mesmo que inspirou os profetas a profetizar, a falar e até escrever. Então enviou o seu anjo
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Agora, ele já reporta toda a revelação do Apocalipse. Ele começa já a voltar, né, a todo o livro, é o epílogo, né? Não do plano de Deus, mas do livro. É o epílogo, a complementação do livro. Então ele volta como fazendo um resumo, né, uma suma de tudo aquilo que foi falado. Então as coisas que em breve devem acontecer foi mencionado lá no começo do livro. Então está dizendo, João, escreve essas coisas aí, porque elas estão breve para acontecer. O tempo escatológico, né? E aí diz, eis que venho sem demora. É que João tá recebendo essa palavra na ilha de Patmos, né? Não é uma ordem cronológica. Aqui já está no final do livro, já é eternidade, Cristo já veio, já voltou ali no fim da grande tribulação, quando ele voltou no cavalo branco, quando ele julgou as nações, quando ele estabeleceu o reino. Mas aqui está voltando ali a visão que ele teve lá na ilha de Patmos, e está sendo dito para ele naquela época, eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado, muito feliz ou abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, ou seja, que crê nela, né, que julga que elas são verdadeiras, né, que tem elas como muito valiosas, muito preciosas. É por isso que eu acho muito válido a curiosidade, o interesse em estudar o livro do Apocalipse. É um livro não muito fácil, ele tem dificuldades de interpretação, né? Porque tem muito símbolo, tá lidando com muita coisa do futuro, mas ele é compreendido, ele pode ser entendido à luz das Escrituras. E é importante que todo crente tenha interesse de entender o Apocalipse. Muita gente diz assim, ah, não, Apocalipse não, como se não fosse um livro da Bíblia, né? Ah, eu não tenho interesse, não, é um livro muito diferente, eu não quero nem, não me importo com isso, não. Não, todos os livros da Bíblia precisam ser estudados, entendidos e ensinados. Aqui está falando do nosso futuro, da eternidade, do que vai acontecer conosco por toda a eternidade. Olha, se a gente tem preocupação, né, em pensar o que vai ser o ano que vem, e temos muito maior preocupação o que vai ser conosco, né, o que vai acontecer conosco na eternidade. É importante atentar para essas palavras. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Tudo ali na ilha de Patmos, boa parte dessa revelação ali naquela gruta, naquela ilha, no seu exílio. E ele diz, olha, eu, João, mesmo apóstolo amado, um discípulo de Jesus, fui eu mesmo quem viu e ouviu. Lembra lá no final do Evangelho de João, quando tem a menção lá de que Pedro recebe de Deus o que aconteceria com ele, né? Que ele seria levado, né? E, falando do tipo de morte que ele teria. E aí ele olha para João que está perto e diz assim, e quanto a este, né? Aí Jesus diz assim, olha, se esse aí, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, né? Cada um tem um plano. Então, João viveu mais. João, eu costumo brincar, né, que segundo a Bíblia e a tradição da igreja, todos os apóstolos, exceto João, morreram de morte matada, né? Foram martirizados. Mas João morreu de morte morrida, morreu de velho, morreu avançado na idade. E Deus tinha esse propósito de trazer essa revelação, o livro da revelação, o livro do Apocalipse a João, para que ele escrevesse justamente o apóstolo do amor, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, um dos três que, na maioria dos acontecimentos, estava com ele, né? Muitas vezes no Evangelho a gente vê Pedro, Tiago, João e João sendo um dos mais próximos. E ele está dizendo, aquele apóstolo, eu vi essas coisas, e quando as vi, eu prostrei-me ante os pés dos anjos que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Que Deus está mostrando para ele agora, né? O rio da água da vida, a árvore da vida. E é tão maravilhoso, e o anjo está mostrando aquilo, ele se prostra
mas o anjo não aceita adoração. O anjo não deve ser adorado, né? É mais um erro do catolicismo, da Igreja Católica, que eles têm como um dos santos São Miguel Arcângelo, né, que tal qual todos os demais, né, não deveriam ser adorados. São Miguel Arcanjo é o São Miguel, o Miguel, o arcanjo, o mesmo que aparece ali em Apocalipse capítulo 12. Até esse eles fizeram santo e adoram. Mas aquele anjo, que a gente não sabe quem é apenas um que estava com uma das taças, né, que é mencionado. Eu sou João quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Ele proibiu que João o adorasse, embora ele tivesse com uma aparência gloriosa, revelando coisas magníficas. E ele diz: olha, não me adore, por quê? Porque eu sou conservo teu. A palavra conservo é servo juntamente, servo com. Ou seja, você é servo humano e eu sou servo anjo, angelical, né? Você serve a Deus como homem e eu sirvo a Deus como anjo. Ou seja, nós estamos no mesmo patamar, embora o anjo tenha poder muito mais que o homem, ele é apenas um servo. Ele não pode ser adorado. Não tem como ele ser adorado. Então ele diz: eu sou um servo junto com você. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras desse livro. Sou um servo junto com você, junto com seus irmãos, junto com os profetas e de todos que guardam as palavras desse livro. E diz: adora a Deus. É impressionante como o católico não consegue enxergar isso, né? Embora tenha na Bíblia dele, né? Adorar só a Deus, né? Não adorar nenhum ser humano, por melhor que possível tenha sido, nenhum homem, nenhum se torna digno de ser adorado, né? São Paulo, São Pedro, né? São João, Santo Antônio, Santo Expedito, tudo isso que eles colocam como santo no sentido de adoração, eles não podem ser adorados, porque eles foram conservos também, foram servos juntamente conosco. E o anjo diz: adora a Deus, é Deus que você tem que adorar, a ninguém mais, nem um anjo e nem um homem. E disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então não encerra tudo isso aí, porque ainda não se cumpriu. O tempo está próximo. Virá, essas coisas acontecerão. E diz o que vai acontecer enquanto não venha tudo isso, né? O arrebatamento, a grande tribulação, fim a época das igrejas, venha a grande tribulação, o arrebatamento antes, a grande tribulação, o milênio, a eternidade. E enquanto não acontecer isso, o injusto vai continuar fazendo injustiça. Enquanto houver mundo, esse velho mundo que foi afetado pelo pecado, o injusto vai continuar na injustiça. Quer na grande tribulação, quer no milênio, continua fazendo injustiça. E o imundo, ainda sendo imundo, continua. Mas o justo continue na prática da justiça. Aqui não é só uma constatação, mas um encorajamento, né? Continue praticando a justiça. E o santo, aquele que creu em Jesus, continue a santificar-se, continue a separar-se do pecado. As coisas continuam até lá. E aí vem novamente a promessa e o anúncio: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Aqui ele já faz uma referência ao arrebatamento. Está falando com João lá na ilha de Patmos, e ele está dizendo essa palavra a todos que leem a profecia do livro: eu venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lembra que nós falamos que no arrebatamento acontece o tribunal de Cristo, o Bema, que é para recompensar tudo aquilo que os crentes fizeram no poder do Espírito Santo para Jesus, para a obra, né? Então, cada dessas obras será recompensado. Aí vem aquelas coroas, né? Coroa de alegria, coroa de glória, né? Coroa dos mártires e vários símbolos, né, de recompensa em formas de coroas. E ele diz o que ele falou lá no começo, né?
Lá no início do Apocalipse, eu sou o Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é eterno, tudo veio dele, tudo caminha para ele. Ele é o único eterno, Deus eterno. Nós entraremos na eternidade de Deus, mas nós tivemos um começo. Tudo que foi criado teve um começo, mas Deus existe eternamente. E Jesus está dizendo a João: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí novamente diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Na bela e santa cidade, a Nova Jerusalém, direito à árvore da vida é a vida eterna. Aqueles que lavaram as suas vestiduras, aqui fala da justiça de Cristo colocada sobre o crente. As vestes falam da justiça de Cristo, que foram lavadas no sangue do Cordeiro, o sangue do sacrifício, o sangue que conquistou para nós a salvação e a vida eterna. Então eles têm direito à árvore da vida, eles têm acesso à vida eterna e entram na cidade pelas portas, porque são cidadãos do reino, são cidadãos da Nova Jerusalém. Eles pertencem à cidade santa que desce do alto, a noiva do Cordeiro. Mas fora dela, fora ficam os cães, né? Os que não são povo, os que não são justos. Era uma referência dos judeus aos gentios pagãos que não criam. Mas os feiticeiros, a todos que envolveram em toda forma de ocultismo, através das épocas, sejam do baixo espiritismo ou do alto espiritismo, dos mistérios da Babilônia, né, ou das filosofias modernas, do gnosticismo e estoicismo, ou qualquer linha de filosofia que leva para o caminho largo, o caminho que não é o caminho que leva a Sião celestial, esses ficam fora. Os impuros também, aqueles que morreram na sua impureza, não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Também os que cometeram assassínios, homicídios, feminicídios e infanticídios e tudo mais. Os idólatras, aqueles que se curvaram diante dos ídolos e nunca se arrependeram, nunca se voltaram para adorar o único e verdadeiro Deus. E todo aquele que ama e pratica a mentira, nunca chegaram para a verdade, né? A gente lembra lá em João, né, capítulo 1, quando fala: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Não receberam porque amaram a mentira e não queriam ser confrontados com a verdade, que era o próprio Jesus e a sua palavra, seu ensino. Esses ficam de fora, esses não entrarão. E aí Jesus diz: eu enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. A palavra anjo é mensageiro, né? Eu enviei o meu mensageiro. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E volta lá no começo do Apocalipse, quando ele fala, né, que ele é a raiz de Davi, ele é a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, aí está se referindo ao Espírito Santo e a noiva, a igreja, dizem, vem, convite. A noiva convida hoje através da mensagem, né? O Espírito Santo diz: sereis minhas testemunhas. Então, através da palavra de Deus, do Evangelho, a noiva está convidando. Ela, cada vez que você prega o Evangelho, testemunha sobre o Evangelho, é um convite da noiva, é um convite da igreja, e está dizendo: vem, aquele que ouve a palavra, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba Cristo, receba a vida eterna que há nele. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo. Então, aqui que eu falei que é extensivo, ele é abrangente. Aqui não é apenas se referindo ao livro do Apocalipse, mas toda a Escritura. E, primariamente ao livro do Apocalipse, mas a toda a Escritura. Ou seja, o que vai acontecer com alguém que fizer acréscimo
ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse, ou a qualquer outro livro da Bíblia, a punição é a mesma para um ou para outro. Então ele está dizendo, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, todo aquilo que envolve condenação e sofrimento. E se alguém tirar também qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Apocalipse extensivo a toda a Escritura, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa, da vida eterna, da Nova Jerusalém e das coisas boas, né? Que se acham escritas nesse livro, as promessas, as maravilhas da vida eterna, da Sião celestial, da Nova Jerusalém, do rio da água da vida, da árvore da vida, de ausência de pecado, de sofrimento, de dor. Tudo isso será tirado, ele não participará disso, porque ele acrescentou ou tirou algo da palavra de Deus. E aquele que dá testemunho dessas coisas diz, aqui é uma palavra de iminência, é um encorajamento para todos nós, desde João até agora, né? Certamente eu venho sem demora. O que está em vista aqui? Que há um propósito de Deus. Deus sabe exatamente quando a noiva estará completa. Ele sabe exatamente o dia e a hora em que isso vai acontecer. Nós não sabemos. E quando fala que eu venho sem demora, está dizendo que não vai atrasar nem vai adiantar. Vai ser no tempo exato de Deus, né? A gente está alinhando aqui o Cronos, né? Que é o tempo do humano com o tempo de Deus, né? Deus sabe, dentro da história, dentro do nosso tempo, quando vai ser. Mas é no tempo dele. E aí o livro termina dizendo, Amém, vem Senhor Jesus, assim seja. Aí João está consumando, né? Dizendo, vem Senhor Jesus. Era a expectativa dele e também a nossa. Eu sei que João morreu e nós também temos probabilidade de morrer sem ver a volta de Cristo. Mas isso na eternidade, ou quando ele voltar, não terá nenhum significado. Não terá nem nada, né? Ou seja, a recompensa e a alegria de entrar na eternidade, esse tempo decorrido não fará diferença nenhuma, né? Os anos que a gente viveu aqui na Terra e tudo que nos aconteceu não terá nenhum peso, como Paulo mesmo escreveu, né? A nossa leve e momentânea tribulação, que pode envolver pressão, sofrimento, tribulação e tudo mais, não há de se comparar com o eterno peso de glória que nos está aguardado, né? Que nos está esperando. Então é um livro que, embora ele descreva juízos, flagelos, cataclisma, tanta coisa acontecendo na terra, nos céus e até debaixo da terra, é um livro que encoraja aqueles que pertencem a Jesus. Porque ele diz que tudo tem um propósito, tudo caminha para um bom final, né? Lembra aquelas histórias que você lia ou ouvia, né? Mamãe, o papai ou alguém contar, né? E viveram felizes para sempre. No cenário do humano, nem tudo acontece assim, nem tudo termina assim, né? Mas no cenário espiritual, do propósito divino, isso será fato. E viveram felizes, de fato, para sempre, por toda a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, fique animado no Senhor, né? Que essa leve e momentânea tribulação, e até essa grande tribulação que virá, ela passará, mas as promessas de Deus, as recompensas de Deus, o gozo, o regozijo daquele que crê em Jesus durará para sempre, por toda a eternidade. Isso é a nossa bendita esperança. Vale a pena perseverar servindo ao Senhor. Vale a pena amar esse Deus e falar desse Jesus
a todos aqueles que ainda não ouviram ou não creram, porque essas bem-aventuranças estão aguardando todos aqueles que lavarem suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Amém. Vem, Senhor Jesus.